Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o Senhor me traz um assunto, e acredito eu que seja mais breve, mas um assunto de grande importância para a nossa vida, para o nosso aprendizado e caminhada cristã. E o assunto que eu trago neste momento é uma análise bíblica sobre o deserto. Não é? Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é o deserto. Não é? Pessoas dizem assim: ore por mim, eu estou passando um deserto. E o que é um deserto? Nós vamos já explicar. Mas antes eu quero louvar, glória a Deus, um trecho de um hino da harpa cristã, e desde já digo todos os direitos autorais de quem gravou, o 372, que diz assim: quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus. Uma análise bíblica sobre o deserto. Mas antes de falarmos um pouco de deserto no âmbito de cunho espiritual, nós vamos falar um pouco, muito pouco, só uma base do deserto, do que é o deserto geograficamente. E geograficamente, o deserto no globo Terra existem vários. Tem o deserto do Saara, que é considerado o mais quente do mundo, tem o da Arábia, tem o da Kalahari, tem o da Sonora, tem o da Líbia e etc. E são lugares que possuem planícies inóspidas, escassez de água, de vegetação, extremos de temperatura, habitat de quê? De lagartos, serpentes, escorpiões. Então, tudo isso se trata de uma descrição visível, visual aos olhos humanos sobre o que é o deserto. Agora, o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre o deserto? Qual é o entendimento, o cunho espiritual que entendemos sobre o deserto, trazendo para as nossas vidas e para as vidas de muitos servos e servas do Senhor, que está registrado nas Sagradas Escrituras que foram para o deserto. O deserto, vamos entender uma coisa, que pessoas foram para lá e muitos escaparam, mas outros tombaram no deserto pela incredulidade, pela desobediência. Então, antes de falarmos alguns exemplos bíblicos, é importante eu mencionar aqui que nós devemos entender o porquê do Senhor ter nos colocado num deserto. Você que de repente me vê, me escuta, diz assim: eu estou num deserto muito grande,
eu estou numa situação muito difícil, eu sirvo ao Senhor, eu busco a Ele, muito bem. E para quem não entende o que é deserto, assim, trazendo para a nossa vida, imagine aí, de repente, você há um bom tempo diz assim, ninguém me ajuda, nada dá certo, parece que só nasci para sofrer, nenhuma porta se abre, entra dia, sai dia e é a mesma coisa, nada flui, só enfrento dores, só enfrento sofrimentos, só enfrento problemas e lutas, ninguém me dá crédito, sou necessitado, sou aflito, ninguém me ajuda. Então, estas e outras expressões são típicas de quem se encontra num deserto, humanamente falando, espiritualmente falando. Agora, como eu já disse, é muito importante nós descobrirmos o porquê do Senhor ter permitido um deserto desse na nossa vida, porque não é só por uma causa. Existem diversas razões. E alguns exemplos, uns vão por causa da desobediência, da incredulidade para com o próprio Deus, até se dobrar diante dele, até reconhecer que ele é Senhor. Como diz em Hebreus capítulo 17, capítulo 3, versículo 7 ao 19, vocês vão ver que o povo foi, vamos dizer assim, advertidos pelo Senhor, endureceram o coração, ficaram arrodeando a terra prometida, poderiam ter entrado antes, mas as rebeliões contra o Senhor vindo da parte deles foram muitas, as murmurações foram muitas, as orgias foram muitas, a incredulidade foi muita, não é? Então passaram ali um bom tempo, 40 anos somente rodeando ali a terra prometida e o Senhor os condenou assim. E, na verdade, só entrou a geração deles e 2 que perseveraram, que foi Josué e Caleb, porque a Bíblia diz que esses tinham um espírito diferente, ou seja, eles tinham o Senhor na vida deles, o Espírito Santo, podemos dizer assim. Outros vão ao deserto para receber um chamado de Deus, foi o caso de Moisés. O Moisés, que antes tinha sido um grande no Egito, ele vai e ele ali foge, e foge porque ele fez algo e de repente ele vai para outro lugar e se casa, constitui uma família, estava ele ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, mas de repente o Senhor resolve se revelar para ele, chamar a atenção dele, através de uma sarça, ou seja, de um arbusto, que se queimava com fogo, mas não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e ali o Senhor falou com ele, e o chamou e revelou a ele a sua vontade, que ele iria para o Egito, e que iria falar, glória a Deus, para Faraó libertar o povo. E ele disse, fez muitas objeções ao Senhor, e disse, olha, eu sou pesado de língua, eles não vão dar crédito, e aquela coisa toda, mas enfim, Moisés foi e executou toda a vontade do Senhor, que o Senhor queria que ele executasse. Contudo, ele tanto passou um período de deserto, porque aonde ele morava com a sua esposa Zípora e os seus filhos era uma área desértica, como também ele passou dirigindo esse povo, o povo que tinha sido liberto do láteco dos feitores, das mãos dos egípcios, também mais 40 anos de período no deserto. Então, ele foi para o deserto para liderar o povo, ao mesmo tempo ela era lapidado pelo próprio Deus, chamado a atenção, o Senhor conversava com ele, e assim foi o objetivo do deserto na vida de Moisés, o seu servo, o servo do Senhor. Outros entram no deserto porque fazem por onde? Tem pessoas que fazem por onde entrar no deserto? Fazem.
Porque tem pessoas que às vezes, se a encrenca, o problema não vem até elas, elas vão atrás da encrenca e do problema. Quer saber um exemplo? A Bíblia fala de Agar, que foi ao deserto a primeira vez, fugindo da sua patroa Sarai. Mas por quê? Aí alguém diz, mas Sarai maltratou ela, sim, mas Agar estava assim muito convencida porque estava grávida, ela tinha mudado de comportamento. E ali a Sarai vai e aflige Agar, e a Bíblia diz que ela foge, vai para o deserto. E essa encrenca e esse fugir para o deserto é a mesma coisa de fugir da tangente que o Senhor determinou e para ela, e ela foi agir à própria maneira. Isso está em Gênesis capítulo 16, versículo 6. Em diante, ali ela perto ali ainda de um poço, grávida, num deserto, mas porque fez por onde, ela não tinha sido mandada para lá nesse momento. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor achou ela junto a uma fonte de água no deserto. E assim, ela ia era uma fonte que ia num caminho de sul, né? E o anjo perguntou a ela e disse assim a ela, para onde você vai? E ela disse, eu estou fugindo da face da minha patroa, Sarai, da minha senhora. E o anjo disse, você volte para o seu lugar, se humilhe debaixo das mãos dela, porque eu vou multiplicar muito maravilhosamente a tua semente, que não será contada, será numerosa, e você vai ter um filho, o nome do seu filho vai ser Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. E o Senhor deu a descrição de como seria o filho dela e disse, será homem bravo, a mão dele será forte contra todos, a mão dele será contra todos, e ele habitará da face de todos os seus irmãos. E a Bíblia diz que ela chamou aquele lugar ali, aquele lugar onde teve o encontro com o anjo do Senhor, de Laroi. Glória a Deus, que quer dizer, glória a Deus, não olhei eu também para aquele que me vê? Então, quer dizer, ela quis dizer, o Senhor olhou para mim e eu olhei para ele e eu correspondi. Então, ali ela volta para Abraão e Sarai. Glória a Deus. Um outro exemplo de quem foi para o deserto foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Em sua, vamos dizer assim, em sua vida humana, Mateus capítulo 4 fala que o Senhor Jesus Cristo ele foi compelido ao deserto e diz mais, para ser tentado pelo diabo. E ele foi para ali e sofreu duras tentações, esteve no meio das feras, como diz no livro de Marcos, que também faz menção do Senhor Jesus Cristo no deserto. E ali ele venceu as tentações e, na verdade, também foi ali para o deserto para se preparar espiritualmente, em jejum, em oração, para o propósito que ele mesmo tinha designado. Então, às vezes o Senhor leva um ser humano para o deserto para que este ser humano seja, vamos dizer assim, venha cumprir um propósito do Senhor, como já dei o exemplo de Moisés. A Bíblia diz outro exemplo também, que foi Davi. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, diz assim, e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias de sua vida, porém Deus não o entregou na sua mão. Então Davi esteve aonde? Davi esteve em caverna, Davi esteve correndo muitas vezes pela sua própria vida. E aqui nesse momento o Senhor conduziu ele ali
a um deserto, aqui diz, lugares fortes, ali pelas imediações de Zif, porque Saul perseguia. E a Bíblia diz que Saul buscava todos os dias para querer matar ele, mas o Senhor dava livramento. Então veja bem, a Bíblia diz que esse deserto que Davi permaneceu por um bom tempo de sua vida, era deserto de lugares fortes. E é viável eu falar que, glória a Deus, muitos hoje na face da terra têm passado por momentos como se fossem desertos fortes. Por que desertos fortes? Porque além de não ver aparentemente nada favorável, é como se sentisse sozinho porque Deus está em silêncio. Então isso é como um deserto forte. Mas assim como o Senhor fez na vida de Davi, aleluia, que veio o perseguidor, que veio mal até ele para tirar a vida dele, o Senhor não deixou. Assim o Senhor tem feito na nossa vida, glória a Deus. O Senhor não tem permitido que a nossa vida seja ceifada, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos preservado. Isso me refiro a todos os vivos da face da terra, inclusive, principalmente os vivos que buscam pela presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos entender um pouco mais a finalidade do deserto do Senhor na vida do povo de Deus, na nossa vida. E eu convido a você que me assiste, me ouve, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8 e nós vamos fazer uma leitura e uma breve reflexão desse texto. Vamos ver aqui as memórias do povo de Israel que, após serem libertos ali do cativeiro do Egito, eles foram conduzidos pelo deserto. E vamos ver como o Senhor lidava com eles naquele deserto. Diz assim, capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais. E vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou. No deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então nós vemos aqui que o Senhor põe no deserto, colocou aquele seu povo no deserto para os provar. E as provações do Senhor foram bem descritas aqui. Foram humilhações, foram tipos de tentações, aflições, foi eles padecerem um pouco com fome, ter que esperar a comida, a provisão do Senhor, o maná, glória a Deus, e o Senhor os humilhou mesmo, para quê? Para que houvesse dois aprendizados. Um para mostrar a eles mesmos como era o coração deles, porque o Senhor sabia. Mas o ser humano às vezes não tem muita noção de si mesmo. Não tem muita noção no teor do seu coração nem de suas ações. Então o Senhor, ele provou o povo para mostrar a eles mesmos se eles mesmos guardariam ou não os mandamentos do Senhor. E a outra razão foi para que eles entendessem que tudo provinha do Senhor
e que eles não viveriam apenas de pão, ou seja, de alimento físico, que não era o tudo para eles, mas que precisava muito mais, muito além do que isso, para viverem. E sim, o principal, a palavra do próprio Senhor nosso Deus. Disso o Senhor disse: vocês viverão e serão sustentados. Glória a Deus. Aí mais adiante o Senhor diz: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Isso mostra o quê? Glória a Deus, o cuidado do Senhor com aquele povo no deserto, assim como nós. Aqui diz que nunca envelheceu a veste deles, ou seja, eles não tinham uma veste, vamos dizer, por ano, ou vestes por abundância, mas as vestes que eles tinham, glória a Deus, os fez ali passar todo aquele período. E o Senhor disse: nem inchou o teu pé nestes 40 anos, ou seja, não é porque eles andaram que os pés, vamos dizer assim, incharam e ficaram prejudicados, mas o Senhor cuidou deles. Então, o deserto também, como eu já disse, se geograficamente representa uma escassez, então o deserto na vida espiritual também representa uma espécie de escassez. Mas não quer dizer que a pessoa que está sendo provada pelo Senhor e se está na presença do Senhor vá morrer por essa escassez, por esse problema. Não, o Senhor nos sustenta. Glória a Deus. Versículo 5 diz assim: confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga ao seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos teus caminhos. Quer dizer, o Senhor aqui está querendo que este povo, como nós, viéssemos e eles viessem a reconhecer o seu poderio. O Senhor tem poder de abençoar, como disse Ana, que dilatou a boca quando o Senhor deu vitória a ela. O Senhor é quem abate, o Senhor é quem exalta, o Senhor faz descer a sepultura, faz subir, empobrece, enriquece. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo assim: olha, permiti isso tudo para que vocês confessassem, para vocês mesmos, no coração de vocês, para que vocês entendessem que eu castigo, que eu sou amor, mas eu também castigo, que eu dou provisões a vocês, mas eu também castigo. Louvado seja o nome do Senhor. E para que vocês guardem os meus mandamentos, para andar neles e para temerem a mim e me seguirem. Então o Senhor queria que eles reconhecessem o Senhor não como mais uma divindade, porque naquela época, aquele país onde eles viviam aprisionados, tinham muitas divindades. O Senhor queria que Israel, o seu povo, o qual ele guiou no deserto, como nós hoje, o seu povo, que ele chama das trevas para a sua maravilhosa luz, ele quer que venhamos a reconhecê-lo como único e suficiente Salvador na totalidade, porque ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras abundante, de azeite e mel, terra em que comerás o pão, sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Quer dizer,
O Senhor está dizendo aqui ao povo de Israel que estava no deserto. O Senhor estava fazendo a eles promessas. É como se o Senhor estivesse dizendo a eles assim: olha, vocês têm passado por duras provações no deserto. Eu tenho castigado, afligido vocês, permitido dificuldades, mas o que eu prometi foi que vocês teriam uma terra de vocês, e que seria terra farta de água, farta de alimento, farta de pão, e também farta de ferro e de cobre. E assim vocês vão entrar nesta terra, vão ver que eu sou o Deus que cumpro, e assim vocês vão glorificar a mim, vão me agradecer. Aleluia! Da mesma forma, o Senhor está dizendo conosco, aquele que persevera na presença dele, glória a Deus, aquele que anda em sinceridade e em verdade, o Senhor está dizendo: eu te conduzirei para o melhor desta terra, como diz em Isaías 1, versículo ali 19. Glória a Deus, e você se fartará do bem da terra que eu vou dar a você, mas não esqueça de agradecer, de ser agradecido, de se lembrar que sou eu que te dou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 11, o Senhor dizia a eles: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e estatutos que hoje ele vos ordena, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, habitando-as, e se tiver aumentado as tuas vacas, tuas ovelhas, e se acrescentar prata, ouro, se multiplicar tudo quanto tens, para que não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, escorpiões secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo aqui, ele fez as promessas de que o povo entraria numa boa terra, teriam fartura, glória a Deus, teriam pão em abundância, teriam ferro, teriam cobre, certamente para construir, para negociar, para comercializar. Mas o Senhor disse a eles também: olha, eu também estou fazendo advertências a vocês. Glória a Deus, para que quando vocês forem fartos e abençoados, o coração de vocês não venham a se elevar, ou seja, não venha a se ensoberbecer, não venha a se orgulhar, a entrar a vaidade, o orgulho, aquele orgulho que derruba, aquele orgulho que o Senhor abate. Ele está dizendo aqui, para que não se eleve o teu coração, e pior ainda, que não te esqueças de que foi o Senhor que te tirou da terra do Egito, da humilhação, da angústia de viver de favor, o Senhor que te tirou de uma situação do nada, glória a Deus, o Senhor que te tirou de uma situação que ninguém te ajudava, que ninguém fazia nada por você, glória a Deus, e que Ele te deu o quê? Glória a Deus, e que te deu, louvado seja o nome do Senhor, a sua bênção, glória a Deus. Então o Senhor, Ele sempre nos adverte muito antes de nos abençoar, porque Ele conhece a estrutura humana e sabe que a estrutura humana, ela é frágil, ela é ególatra, ela é egocêntrica por natureza, qualquer coisinha a mais e a carne, glória a Deus, ela quer se exaltar, ela quer se ensoberbecer, ela quer dizer que pode tudo. Então, a natureza humana, ela é assim. Então, o Senhor, por isso que aflige, prova bastante, abençoa o seu povo, mas Ele nunca deixa de fazer advertências para nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor.
E aqui mais adiante algo muito importante, que quando estamos no deserto, parece que é embotado a nossa mente, nós não entendemos. Embora que às vezes isto faz parte dos planos do Senhor, porque ele disse assim, tem coisas que eu vou fazer e você não vai entender depois. Glória a Deus, mas no entanto que entenda ou antes ou depois, o Senhor diz aqui, versículo 16, no deserto ele te sustentou com maná, pão que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para, ao final de tudo isto, te fazer o bem. Fazer o bem é. Mas eu sofri tanto, que bem posso adquirir nisso? Muitos bens. A começar a ser uma pessoa melhor para Deus. A começar a ser uma pessoa quebrantada, ser uma pessoa mais humilde, ser uma pessoa com mais discernimento, ser uma pessoa com mais sensibilidade, capaz de ajudar outros, ser uma pessoa, glória a Deus, em que tenha mais intimidade, comunhão com o Senhor e que saia da superficialidade, que saia da carnalidade. Então o Senhor, o bem dele para nós é tanta coisa que a nossa mente é limitadíssima para entender o bem do Senhor. Mas que, ao menos, um pouco daquilo que ele quer que venhamos aprender, e se ele nos capacita, nos ensina e nos mostra. Glória a Deus. Então, ele disse aqui que para aquele povo que havia sustentado, que havia humilhado, que não deixou as vestes deles se estragarem, que não deixou os pés deles incharem, que provou eles, mas para o final de tudo aquilo, para fazer o bem a eles. Porque o Senhor queria que Israel se transformasse em uma nação, vamos dizer assim, sólida, espiritualmente, em adorar a Ele, em glorificar a Ele, além de ser próspera. Então, glória a Deus, a bênção do Senhor é maravilhosa. O Senhor, quando dá algo, é muito bom. Mas se nós aprendermos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, se nós compreendermos que as provações foram para o nosso bem, então nós estaremos mais preparados para assim receber as bênçãos do Senhor. Como eu falei em outro vídeo de José, quando ele alcançou o alto cargo que o Senhor deu, e deu bênçãos a ele, e ele teve encontro com os irmãos, se ele fosse outro, ele dizia, agora é que eu estou por cima, agora é que eu vou fazer o que eu quiser com vocês. Mas não, ele disse, vocês não se culpem por ter me mandado aqui para a terra do Egito, porque foi o Senhor que me mandou na frente para a preservação da vida. E aquele homem perdoou aqueles irmãos e teve ainda o prazer, a bênção de sustentar os irmãos, a família dos irmãos e o pai, a quem ele muito amava. Então, glória a Deus, tudo coopera para o nosso bem, até não parece. Mas se estamos na presença do Senhor, uma hora vamos entender. Uma hora nós vamos entender. Versículo 17, o Senhor diz, e não diga no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder, esta riqueza, esta casa, este carro, este emprego, este casamento, esta maravilha, essa posição, essa formatura, tudo foi eu, a inteligência é minha e o mundo é meu. Não, o Senhor diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força, e digo mais, é Ele que nos dá o ar para nós respirarmos. Glória a Deus, é Ele que nos dá vida. É Ele que nos dá o fôlego de vida, porque Ele tira isso e nós não somos ninguém, só sobra, olha, o pó e a cinza. Então Ele está dizendo, antes te lembrarás que foi o Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a seus pais,
como ver outro neste dia. Será que se qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e servirdes a outros deuses, e te inclinares perante eles, o Senhor diz, hoje eu protesto contra vós, que vocês perecerão. Então nós vemos que o Senhor, glória a Deus, ele é vivo, é real, é maravilhoso, abençoa o seu povo, tem amor, é misericordioso, nos dá livramento tantas vezes, nos dá o pão, glória a Deus. Se a vida não tem sido muito linda, nem muito maravilhosa, mas tem nos sustentado com vida para um propósito, e nós precisamos entender e ser gratos a Ele, glorificar a Ele, e procurar fazer melhorar nossa comunhão com Ele. Porque Ele disse, se vocês se esquecerem de mim, se apartarem e forem servir a outros deuses, vocês vão perecer, sem dúvida. É o que o Senhor fala para nós, para todos nós. Agora, para finalizar aqui, voltando ao exemplo de Agar, uma experiência que ela e Ismael teve com o Senhor, ou seja, quando ela foi ao deserto, não pela primeira vez que ela foi grávida, e ela foi atrás de encrenca e foi sozinha, mas agora ela foi com seu filho, porque ela foi dispensada. Ela foi, vamos dizer assim, dispensada, era um propósito do Senhor, mas humanamente falando foi dispensada. Então, ela foi a segunda vez, Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14. E antes dela entrar nesse deserto que ia ser forte, ela foi dispensada. As provisões que recebeu para atravessar o deserto foram poucas. E pior ainda, ela nem sabia para onde ela ia. Com o filho dela, ela não sabia para onde ela iria. Porque a Bíblia diz aqui, versículo 14, que eles foram andando errantes no deserto de Beceba, ou seja, sem saber a direção, sem saber que cidade ia encontrar ou para onde ia, o que ia se suceder. Eles entraram nesse tipo de deserto. Tipo o deserto do anonimato, do esquecimento, de que não vê sinal nenhum, de que está sem direção, não sabe para onde vai, o porquê de estar acontecendo isso, ou aquilo na minha vida, o que é isso, nada entendo. Pronto. Eles foram dispensados e foram para o deserto, e agora sob este sentido. E a Bíblia diz mais adiante que, versículo 16, 15, que quando acabou a água do odre, e certamente algum pão, alguma coisa, porque a provisão humana que eles receberam foi pouca, a Bíblia diz que foi-se, assentou-se em frente, e afastando-se à distância de um tiro de arco, ou seja, entre 100 a 150 metros, ela se afastou do filho, e dizia assim, para que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e ela chorou muitíssimo. Então nós vemos que coisa. Até parece que essa mulher foi terrivelmente rejeitada. E o seu filho, que era descendente de Abraão, foi rejeitado. E a palavra de Sara para os dois também não foi uma boa palavra, mas o Senhor permitiu. Porque o Senhor iria abençoar Ismael e Agar em outro lugar, de outra maneira, de outra forma. Então, uma coisa eu digo neste momento. Se às vezes nos vem uma situação parecida como essa, em que, como se fôssemos rejeitados, dispensados, seja de um emprego, seja de dentro de casa, seja de uma família, seja de algum lugar, uma coisa eu te digo, te apega com o Senhor, porque se você for sincero, sincera com Deus, o Senhor, Ele vai prover para você, Ele vai cuidar da sua vida, da minha, louvado seja o nome do Senhor, como cuidou daqueles dois, que se não fosse o Senhor, eles teriam morrido no deserto, mas o Senhor cuidou dos dois. Glória a Deus. E quando ela se afastou e chorou do menino, versículo 17. Deus ouviu a voz do menino,
bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz que está desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque farei dele uma grande nação. Então aqui, quando eles estavam à beira da morte, bradaram, choraram, o Senhor envia o seu, aleluia, mensageiro. E a ordem dada foi: ergue-te, levanta-te, pegue na mão do menino, erga-o, porque farei dele, aleluia, uma grande nação. O Senhor está te dizendo, a mim e a você neste momento, que temos sobrevivido a tantas coisas e que às vezes a força está pouca. E o Senhor está dizendo: erga-te, levanta-te. Se tiver alguém junto com você na mesma situação, pega pela mão, levanta, porque a minha promessa está de pé. Se você está na presença do Senhor, Ele diz: a minha promessa de te abençoar, ela está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Para recebermos algo do Senhor, é nos prostrarmos diante dele, orarmos, mas quando ele disse: levanta, chegou a hora, então nós temos que nos levantar com a força e a graça do Senhor, e ele assim nos abençoa. E aqui o Senhor reavivou a promessa que tinha feito a Agar. Ou seja, hoje em dia o sistema pode ter mudado, as pessoas mudam, mas o Senhor diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. E se ele não muda, os métodos dele de abençoar ou de provar também não muda. O deserto ainda continua, ele existe até hoje. Tanto o deserto físico como o deserto espiritual existe até hoje. O Senhor, nosso Deus, tem multiformes maneiras de provar, de aprovar, de promover, de abençoar. Glória a Deus, o mundo pode mudar, o conceito do povo acerca do Senhor na mente pode mudar, as pessoas podem mudar, mas o Senhor não muda, Ele é o mesmo. E a palavra dele é a mesma também. Glória a Deus, a palavra do Senhor, ela não... As pessoas fazem por onde adequar a palavra de Deus ao seu estilo de vida. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor não é genérica, é verdadeira, é a mesma, é absoluta, é soberana, é a vontade expressa do próprio Deus para que o conheçamos, para que o vejamos, como ele atuou na vida das pessoas, o que é que ele exige, o que é que ele nos pede, como é que ele nos abençoa. Então as pessoas podem querer driblar isso, as pessoas podem querer ignorar e dizer: o sistema mudou, mas eu digo que o Senhor não mudou, nenhum decreto dele também mudou e ele vai voltar da mesma maneira. Louvado seja Deus. O Senhor ouve a voz do rapaz, reaviva suas promessas, abre os olhos de Agar, versículo 19, ela viu um poço de água, encheu o odre, deu de água ao menino, glória a Deus. E mais uma coisa para encerrar aqui, versículo 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito para que ele se casasse. Então eu quero dizer o quê? Que o menino Ismael estava no deserto, mas o Senhor era com ele. Não quer dizer que a pessoa esteja num deserto e o Senhor não esteja com a pessoa. É claro que está. Porque se o Senhor nos abandonasse no deserto da vida ou em qualquer provação da vida, nós não sobreviveríamos para contar a história. Nós não sobreviveríamos. Mas se estamos sobrevivendo até aqui, o Senhor tem sido conosco. E embora a vida não seja tão maravilhosa como se esperava, como se sonhava, o Senhor continua sendo Deus. E se nós estamos vivos, podemos continuar sonhando e colocando diante do Senhor nosso Deus os nossos planos e projetos.
E se passamos por desertos, ou vales, ou cova, ou poço, ou seja lá o que for que você assim chama a sua aprovação, eu quero dizer que o Senhor esteve, glória a Deus, com Jeremias quando foi lançado lá do poço de lama e saiu de lá. A Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, o Senhor também foi com ele saiu de lá. Aqueles que foram amarrados no tronco, que Jeremias foi amarrado no tronco, também o Senhor foi com ele, tirou ele de lá. Glória a Deus. A Davi que esteve em fortes desertos, em cavernas, em vales, seja lá o que for, desceu muralhas, ultrapassou muralhas, foi jurado de morte muitas vezes, lutou muito pela vida e o Senhor foi com ele. Então eu quero dizer que a nossa preocupação é nos apegarmos ao Senhor mesmo, sinceramente, e da forma que agrada a Ele, pedir a Ele para que Ele nos ajude, nos mostre a ver em nós o que desagrada a Ele, e assim, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos ser pessoas melhores para o Senhor. E uma coisa eu digo, se estamos com o Senhor, se buscamos a Ele, Ele nos sustentará, seja lá em que tipo de provação eu e você estivermos. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus, que o Senhor abençoe sua casa, renove a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.